Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Adriana, vocês já me conhecem. Este é o meu sinal. Estamos aqui com a intérprete Elaine, a professora Viviane. Está aqui, vai dar um alôzinho para vocês aí. Vou fazer a comunicação do chat de vocês de hoje, tá certo? Então, se vocês tiverem alguma coisa para comentar sobre a aula, tiverem também alguma dúvida, alguma inferência para fazer, pode falar que eu vou responder vocês aqui no chat, tá certo? Então, pessoal, nós estamos aí, não é, dando continuidade à aula de língua portuguesa, é a segunda aula deste conteúdo. E aí, se prepara aí, faz o seu login aí no aplicativo, quem ainda não fez, porque eu sei que tem aqueles alunos que já estão conectados e também tem aqueles que de repente estão começando, não é, retornando a aula ou iniciando esse momento de aula online. Então faz o seu login direitinho aí, tá? No aplicativo, organiza aí o seu espaço. Não sei se você estava assistindo a aula de ciências da professora Isabel e a professora Cláudia, aula muito interessante. Se você já estava assistindo, você já está aí totalmente organizado. Se não estava, se organize, vá lá, toma a sua água, pega o seu lanchinho e continua aí com o seu material no seu local assistindo a aula, não é? Gosto sempre de falar, não é, sobre essa parceria, essa ajuda que todos os estudantes, independente da idade, precisa, que é a parceria da família, não é? E está se organizando, está permitindo que esse ambiente ele se torne mais agradável possível para que o aprendizado ele flua naturalmente, com tranquilidade. Isso é muito importante, pessoal, principalmente neste dia de hoje. E pego aí essa partezinha que a professora Isabel falou sobre a importância de cuidarmos da nossa saúde mental. Então, a tranquilidade, a paz no ambiente familiar é muito importante. Então, se organizem mentalmente, se cuidem, para que estejam sempre bem, porque o melhor de tudo é estar bem, tá? Para continuar aquilo que começamos, que é aprender a aprender. Então, aprender é isso, a gente aprende algo em um dia, no outro, de repente você desaprende, aprende novamente, tá? Então, as informações que eu vou trazer hoje é uma continuidade da aula da minha amiga, parceira Viviane, que está aqui comigo. Então, existe uma parceria, assim, uma conexão maravilhosa entre nós. E aí, vou dar continuidade a isso, tá? Vamos lá? Então, vamos começar revisando o que é biografia? Biografia é um documento escrito que conta a vida de uma determinada pessoa, respeitando a ordem cronológica. E como é que isso acontece? Alguém conta a história de outra, não é? Então, algo é escrito sobre uma pessoa. E o que é ordem cronológica? Vocês já sabem? É as fases da vida dessa pessoa. Então, em uma biografia consta ali, não é? As datas, como está aqui, não é? Deve constar as datas, lugares, pessoas e acontecimentos marcantes da vida do biografado. Então, da sua infância, do seu nascimento, a sua infância, a adolescência, né? Os lugares que ele morou, visitou, as coisas mais importantes, não é? Ou todas as coisas que foram vivenciadas por esta pessoa que está sendo biografada. A biografia depende do fim a que se destina. Pode ter formas muito distintas, que vão da simples nota biográfica a um livro. Então, um livro também pode, não é, ser uma biografia. Então, uma biografia ela pode ser composta, não é? Ela ser tão longa, a história, não é? Que representa ali um livro. O biógrafo
deve utilizar uma linguagem neutra e objetiva. A objetividade deste gênero é transmitir uma informação sobre aquela pessoa biografada. A biografia tradicional é escrita em terceira pessoa, já que se trata de um relato feito por um escritor que não participa dos eventos relatados. Então, é importante todas as vezes que lermos alguma palavra, não é, errada, nós temos que voltar e corrigir a palavra. Não tem nada de errado nisso. Vocês podem fazer isso sempre que acontecer, ok? Então, a palavra ali é participa. Vamos ler novamente? A biografia tradicional é escrita em terceira pessoa, já que se trata de um relato feito por um escritor que não participa dos eventos relatados. Então, esse escritor, ele é alguém que observa, que analisa e, a partir dessa observação, dessa análise, ele escreve sobre a pessoa que está sendo biografada. No entanto, há uma variação do texto biográfico em que a própria pessoa relata a sua trajetória em primeira pessoa. Trata-se da autobiografia, não é? Então, a própria pessoa fornece, de certa forma, alguns dados para esse escritor, muitas vezes. É comum que o leitor relacione a escrita de biografias com pessoas famosas, já que o relato da vida de personalidades de diferentes áreas atrai a curiosidade e gera procura. Não é verdade? Então, sempre existe aquela curiosidade, não é? Existe isso sobre escritores, pessoas que são personalidades famosas. Então, as pessoas sempre estão, não é, em busca dessas pessoas. Então, escrever uma biografia, um livro sobre essas personalidades é interessante e pode despertar, não é, a curiosidade de muitos para lerem sobre sua vida. E aí, professora Viviane, esses nossos alunos estão aí interagindo no chat. Interagindo sim, professora, tem muita gente assistindo, muita gente acompanhando a sua aula, né? Eles estão aqui, estão falando comigo, eu perguntei se eles estavam bem, eles disseram que sim, perguntei se eles leram já alguma biografia, alguns alunos disseram que perderam a aula passada, em que a gente começou a falar sobre esse gênero textual, né? Eu falei sobre a biografia e autobiografia, e agora a professora Adriana está continuando o conteúdo. Então, é sempre bom lembrar a você que se você perdeu a aula anterior, você pode reassistir essa aula, tá certo? Lá no YouTube e também no app do Educa Recife, que é onde a gente faz aqui essa comunicação. Então, pelo app mesmo, quando acabar a aula da professora Adriana, quando acabar todas as aulas do dia, na verdade, você pode ir lá no app e reassistir a minha aula, que é sempre a primeira, a da professora Adriana é a segunda, a da professora Camille a terceira aula, tá certo? Mas também que ela vai relembrar muitos dos aspectos do gênero textual da biografia, quem é que faz a biografia, quais são os elementos que estão contidos nesse gênero textual. Então, assim, assiste a aula da professora Adriana, ela vai falar sobre várias questões, vários aspectos relacionados à biografia, e aí no finzinho da aula você volta lá e assiste a outra aula, a primeira, tá certo? Então, é maravilhoso ter esse retorno de vocês, mesmo esse retorno que não assistiram à aula anterior, porque até aqui, nesse ponto, não é que estamos revisando aquilo que foi dado na aula anterior, e aí você retoma lá o conteúdo e fica aí, ó, totalmente kit, não é? Com este conteúdo, ok? Falando de forma bem assim, né, gente? Coloquial, bem a linguagem de vocês. No entanto, pessoas comuns também são frutos de textos biográficos. Alguns com fama internacional, mas outros não, pessoal.
E a mini biografia, como é feita? Como o próprio nome indica, a mini biografia é um tipo de biografia mais concisa, não é? Ela é mais resumida. Nela são apresentados somente os aspectos mais relevantes da vida de alguém, como os fatos mais marcantes, as obras e as principais contribuições, né, que essa pessoa deu para a sociedade, né, aqueles pontos, né, mais relevantes. Um exemplo da mini biografia são aqueles textos escritos nas partes internas das capas dos livros, os quais falam brevemente da vida do escritor. E aí chamado também de sinopse, não é? E aí aquele breve resumo, não sei se vocês têm esse hábito, mas eu tenho de, ao não é, pegar o livro, é tão gostoso essa sensação de entrar na livraria ou na biblioteca da escola, pegar o livro e ler a sinopse, ler ali aquele resumo, não é? Sobre o autor, é maravilhoso. Se você ainda não fez isso, faça. E sinta esse prazer que existe ao fazer, ao ter essa ação. Você sabe, eu vou trazer para vocês agora, não é? Dois personagens que estão aqui, não é, conosco, que fazem parte da nossa cultura nordestina, não é, da nossa história, são personagens assim, sabe, ilustres. E vocês sabem o que foi o cangaço, em que região do Brasil ele ocorreu. Esses personagens fazem parte, né, dessa realidade vivenciada no nosso Nordeste. O que você gostaria de saber sobre a vida de Virgulino Ferreira da Silva? E aí? Virgulino Ferreira da Silva, conhecido popularmente pelo apelido de Lampião, foi o principal e mais conhecido cangaceiro brasileiro. E aí eu tenho aqui, não é? Duas pequenas esculturas dele, né, que eu trouxe para vocês. Nós temos aqui, estava no acervo da nossa escola, e aí eu trouxe para apresentar, não é? Vocês talvez conheçam, ou talvez não, esses dois personagens que é utilizado, né, hoje para rememorar, não é? Lembrar essa história, não é? Da nossa cultura e que faz parte de todo esse ambiente também educacional, não é, gente? Então, vamos seguindo. Ele nasceu na cidade de Serra Talhada, Pernambuco, em 7 de julho de 1898 e faleceu em Poço Redondo, Sergipe, em 28 de julho de 1938. Ficou conhecido como o Rei do Cangaço. Então, uma informação relevante, não é, sobre ele. Então, na sua biografia, ele nasceu numa família de classe média baixa, tinha uma certa condição, não é? Ricos, mas eles não eram ricos, mas tinham uma certa condição financeira. Trabalhou com o pai na infância e parte da adolescência cuidando de gados. E aí, para a realidade, não é? Do Nordeste, da zona rural, quem tinha, não é? Propriedades e criavam gados, tinha uma certa condição, tem uma certa condição. Trabalhou também com transportes de mercadorias e em longas distâncias, utilizando burros como meio de transporte de carga. Então, naquela época, os animais eram usados como meio de transporte. E aí eu gostaria, né, de fazer aqui uma pequena... mostrar algo que hoje não pode mais acontecer. Os animais devem ser livres, não devem ser usados como meio de transporte. E não devemos também incentivar essa prática. Então, naquela época do cangaço, existia sim, não é? Essa prática de usar o animal como meio de transporte. Hoje não apoiamos muito isso, não é, pessoal? Ele também naquela época envolveu-se em brigas familiares na juventude, entrou em um bando de cangaceiros para vingar a morte do pai dele. Então, assim, não é? A história de Lampião e Maria Bonita
conhecida, não é? Porque eles chegavam na cidade e mandavam na cidade, de certa forma, assim, né? Causava o terror. Em 1922, passou a comandar um bando de cangaceiros. Em 1923, seu bando efetuou assaltos à casa da baronesa, lá de Água Branca, não é? Alagoas. Então, ele tem uma história, assim, de situações vivenciadas, né? De conflitos, situações que, de certa forma, né? Causa violência, aquela coisa toda. Em junho de 1927, Lampião comandou seus homens na fracassada tentativa de tomar a cidade de Mossoró. Chegaram nesta ocasião a sequestrar o coronel Antônio Gurgel. Então, eles estavam, né, evidenciando, né, eles estavam sendo evidenciados, eu acho que em cada cidade, em cada estado do Nordeste. Na década de 1930, Lampião e seu bando passou a ser procurado por policiais de vários estados do Nordeste. O bando passou a viver de saques e fazendas e doações forçadas de comerciantes. Em 1930, conheceu Maria Deia, não é, que é Maria Bonita, que ingressou no bando, tornando-se mulher de Lampião. Em 1932, nasceu a filha do casal, Expedita Ferreira. Então, até aqui vocês percebem que eu estou dando informações sobre uma personalidade, né, conhecida no Nordeste. E aí, vocês sabiam, tem alguma referência, ou vocês sabem mais algo sobre Lampião e Maria Bonita? Se vocês sabem, comentem aí no chat, a professora Viviane está ali ligadinha e pode conversar com vocês, tá certo? Então, em 27 de julho de 1938, Lampião e vários cangaceiros do bando estavam na fazenda Angicos, sertão de Sergipe, quando foram mortos por policiais da Volante e do tenente João Bezerra. Né? Então, eles eram caçados também pelos policiais. Existia também, não é, minha gente? Vocês, não sei se vocês têm esse conhecimento, são 7º ano, mas temos outras literaturas, não é? Que representam também essa história do cangaço. E aí temos cordéis, né? Temos várias telenovelas, já foram produzidas, não é? Para vivenciar essa história que foi tão propagada e continua sendo, não é? De certa forma, quem é do Nordeste conhece. E aí a história deles era essa história, né? Um filme que é bem vivenciado, essa história, é o Alto da Compadecida, não é? Então, não sei quantos de vocês já assistiram, e aí vocês podem assistir e ver como eles chegavam, não é? E atuavam nas cidades, não é? Colocavam o terror e queriam mandar na igreja, não é? Na autoridade da cidade. E aí eles tinham todo esse desenvolvimento, não é? Essa história, essa narrativa, ela é muito conhecida. Então, nesse momento, eu gostaria que vocês, não sei se vocês estão perguntando algo, vou ver com a professora Viviane. Oi, eu perguntei, na verdade, a eles se eles gostariam de escrever uma biografia, né? Porque todo mundo tem alguma coisa para contar sobre a própria vida, né? Então, é natural que a gente queira contar o que aconteceu com a gente de forma inusitada, né? O que aconteceu e que a gente acha que não aconteceu com ninguém, né? Normalmente, a gente faz biografias quando se torna uma pessoa mais velha, né? Quando você já viveu aí a sua vida, boa parte da sua vida, quando você já tem experiência e muita coisa para contar. Mas, ultimamente, nos últimos tempos para cá, é cada vez mais comum que pessoas mais jovens também façam biografias, né? Pessoas, astros de celebridades, pessoas que se tornaram famosas, grandes ídolos do esporte. Então, às vezes, são pessoas jovens que produzem também. E aí,
vários alunos concordaram comigo, o Tiago disse que gostaria de escrever uma biografia dele sim, a Tamara também, que ia ser muito bom poder escrever alguma coisa. E através da biografia que a gente conhece também a vida das pessoas, né? A professora Adriana fez aí uma explanação muito boa do que foi a vida do Lampião e da Maria Bonita no Nordeste brasileiro, né? De como foi a vida deles, o que é que fez com que eles espalhassem tanta violência pelo Nordeste, né? Foi a perda da riqueza da família do Lampião. Então, esses fatos, essas informações, a gente consegue através de pesquisa, mas é também através da biografia, né? Então, a biografia, como eu falei na aula passada, ela também serve para a gente entender um contexto em que o biografado está inserido. E eu acho que com a história de Lampião e de Maria Bonita, a gente acaba percebendo muito, especialmente aqui, né? A gente está morando no Nordeste, então é importante para a gente conhecer a história do nosso local de fala, né? De onde a gente mora. Então, pessoal, nessa aula, como a professora Viviane reforçou ainda mais, né, toda essa importância, eu gostaria de lembrar vocês alguns pontos, né, para concluirmos este conteúdo de hoje, que a professora Camila ainda virá com a aula 3 para vocês, tá? Na próxima aula. E aí, eu gostaria só de concluir com vocês que é importante, não é? E está lá no início, né, que devemos analisar, não é? Observar a vida e obra de um escritor, de alguém famoso. Isso são pontos importantes, não é? E escrever sobre eles. Pessoas fazem isso, escritores fazem isso, mas agora nós gostaríamos mesmo de chamá-los para esta prática. Então, essa bola da vez agora é de vocês. Então, eu gostaria de convidar vocês a estarem produzindo biografias. E aí, escolhe alguém, não é? É a sua vez, é o momento de você escolher alguém começando, né? Alguém da sua família. Você, sua avó, seu avô, alguém conhecido, não é? Alguém próximo de você. E aí você começa a observar e a escrever sobre essa pessoa, né? Da sua infância. Busca informações. Faz assim aquele trabalho primeiro de pesquisa, sabe? E aí você organiza, vai escrevendo, rascunhando. E aí depois vocês organizam, não é, direitinho cada etapa, seguindo o exemplo. Vocês podem, não é, ver a aula da professora Viviane, ver os passos de uma biografia bem direitinho, tá? Na segunda aula também, e realizar essa atividade prática. Só aprendemos quando colocamos em prática. Então é hora de vocês começarem a fazer isso, a colocarem em prática o aprendizado. E que tal compartilhar com a professora, ou quem sabe até, de repente, apresentarmos aqui, não é? A biografia que você produziu. Se você não produzir essa biografia, não escrever, não é? Não reescrever, alguém não vai ler esse novo material. E quem sabe... Pois é, professora Adriana, deixa eu só fazer a inferência. É importante também conhecer a sua própria história, né? Sim. Porque através da biografia, a gente lê muita coisa dos outros, a gente lê muita coisa de gente famosa, de gente histórica, e às vezes a gente não conhece a história da nossa própria família. Então, fazendo essa pesquisa e para escrever uma biografia do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, de alguém com quem você convive diariamente, você consegue saber, inclusive, a sua história, porque você faz parte dessa família. Então, o que é que aconteceu de relevante na vida dos seus parentes? O que é que mudou completamente a vida de vocês? O que é que poderia ter sido diferente? De como vocês chegaram até esse ponto que vocês estão hoje? O que é que aconteceu na sua rua, de repente, se você mora na mesma rua desde que nasceu, se a sua família está na mesma casa há 30, 40 anos. Então, essa história que passa pela vida das pessoas também circunda a vida da cidade, a vida do seu bairro, tá certo? Então, você pode fazer da biografia, que é um gênero textual, né, e a gente está estudando na escola,
mas também uma fonte de conhecimento da sua própria história. E saber a sua própria história é muito importante, para que você tome potência dela, né, domínio sobre ela, para transformar a sua história, se for preciso transformar, ou ter orgulho dela, ter orgulho dos seus parentes também. Então, vocês têm dimensão agora da importância de começarmos a praticar esse gênero. Então, eu espero que vocês estejam aí, não é, instigados, não é, cheios de vontade de praticar esse gênero, tá bom? E aí, quem sabe, vocês vão ter informações dentro da sua própria família que talvez você não sabe, você não tem. E aí você vai se atentar a detalhes que até hoje não se atentou. Então, conversa, dialoga com os seus responsáveis, tá? Com alguém que você escolher. E cada dia você vai acrescentando algo. E quando você perceber, essa biografia estará pronta. A biografia feita por um membro daquela família. Então, eu estou aqui vibrando, eu e a professora Viviane, que vocês façam isso e vivenciem isso. Isso é legal, tá, pessoal? Então, vamos praticar. Então, a nossa aula, ela chega ao fim. A professora Viviane vai dar aí um tchauzinho para vocês. Gente, como sempre, foi muito massa poder fazer esse chat aqui com você. Muito massa poder acompanhar a professora Adriana também. Então, espero que vocês tenham gostado desse gênero textual, tá certo? Na terceira aula, a professora Camille continua falando mais um pouquinho sobre a biografia. Espero que vocês tenham se sentido estimulados a procurar alguma biografia de alguém que vocês gostem, de alguém famoso, de algum ídolo, e sintam interesse em ler essa obra, tá certo? Eu me despeço por aqui, foi uma alegria, a gente se vê na próxima aula. Então, pessoal, eu também me despeço de vocês e até a próxima. Tchau, pessoal!